Muito bem, irmãos. Eu gostaria aqui nesse momento de fazer uma simulação, na verdade, distorcida. Vocês podem ver aqui que aqui tem um falso evangelho e aqui tem o verdadeiro evangelho. Vocês podem notar, né, que o material dos dois copos são a mesma coisa, né? Você pode ver que o material são os mesmos, são o mesmo alumínio, né? Tem o mesmo brilho, correto? Então veja bem, assim também é o falso evangelho e o falso profeta, né? Preste bem atenção que há diferença entre os dois copos, porém, né? Vamos dizer aqui, né, que nós vemos aí um copo maior do que o outro, mas nós vamos pegar essa simulação só mesmo só na aba dos copos. Veja aí, que nesse aqui, neste copo, não tem aba. Neste aqui, já tem aba. Todos os dois são o mesmo material, são dos mesmos fabricantes. E o que eu quero aqui fazer você entender, que assim também são os falsos profetas. Assim também são aqueles que pregam verdades distorcidas. Aqueles que evangelizam, né? E enganam as pessoas. Então veja que muitas pessoas, muitos falsos profetas, eles têm distorcido a verdade. Então veja que Satanás, ele não vem identificando, né, com diferenças, com características diferentes. Eu vou aqui pegar uma garrafa, né, e vou colocar essa garrafa no lugar desse falso evangelho. Então veja, se você aí perceber, você vai ter certeza que o copo aí é o verdadeiro evangelho. Mas de repente essa garrafa começa a ensinar tudo ao contrário da Bíblia. Ou seja, tudo que a Bíblia condena, ele começa a dizer que não tem problema, não tem importância, que pode beber, pode fumar, pode prostituir, pode fazer e acontecer, pode adorar a imagem, pode fazer isso, aquilo outro. Então essa garrafa, ela tem diferença desse copo, correto? Então o evangelho verdadeiro é diferente do evangelho falso. Então, assim, você mesmo teria uma praticidade de identificar quem é o falso. Por quê? Porque o evangelho verdadeiro não se parece com o falso, né? Então, veja bem, então nós vamos tirar essa garrafa e vamos colocar essa garrafa de lado e vamos colocar agora o falso evangelho. Veja, tem alguma semelhança entre os dois, né? São copos, tem o mesmo brilho, são o mesmo material, porém, o que ali nós podemos ver que existe neste copo aqui uma aba na ponta, tá vendo? E neste copo não tem aba. Este é o falso, correto? Este é o verdadeiro. Então, como você sabe que nos últimos tempos haveriam de vir falsos profetas, doutores da lei, e enganariam? Então, vou dizer uma coisa. Como eu disse, se estes falsos ensinadores, esses falsos profetas, eles viessem com uma mentira, né, pregando o contrário que a Bíblia diz, então o que acontece? Então as pessoas logo descobririam que ele seria o falso profeta. Mas o intuito deles não é ser descoberto. O intuito deles é enganar as pessoas. E como que eles enganam as pessoas? Eles distorcem a verdade. Então veja que o falso, né, tem uma semelhança com o verdadeiro. Só que a diferença é a aba. Assim, vamos chamar que este aqui é o evangelho verdadeiro. É o profeta que prega a verdade. É o homem de Deus, chamados profetas domésticos, viu? É os chamados profetas domésticos da verdade. Aqueles que o Senhor Jesus usa dentro da igreja para entregar recado, isso, aquilo, outro, para conserto das suas vidas. Esse daqui é os chamados falsos profetas, né? E os falsos profetas domésticos, que são aqueles que vêm com a heresia do inferno, distorcendo a Bíblia. Como nós vemos aí muitos falsos profetas, muitos que estão ensinando totalmente errado, né? Esses falsos, eles estão dizendo que não há, depois do arrebatamento, não haverá mais salvação. Então você está sabendo aí que este aí é mentiroso, que este aí, né, ele distorce a Bíblia.
ele fala que, na verdade, ele prega, esse falso, ele faz milagres, esse falso, ele até simula expulsar demônios, esse falso, ele até prega que é contra a teologia da prosperidade, né? Mas o que acontece? Sabe esse falso que ele não está indo contra as pessoas que pregam a teologia da prosperidade. Isso é um ato combinado, irmão. Isso já é uma coisa combinada. Você vai, lança essa teologia, né, arrancando do povo, e nós, então, enviamos nossos profetas para pregar contra a vocês. Mas é claro que uma obra que a Bíblia diz, que Jesus disse que uma casa não pode estar dividida, um reino não pode dividir, porque senão ele não subsiste. Mas existe o engano, né? Satanás, ele engana, Satanás não vai brigar com os próprios demônios dele, porque senão o seu reino não subsiste. Então, esses falsos profetas que andam aí enchendo a igreja de patuá, de feitiçaria, de amuletos, né? Eles então começam a pregar sobre prosperidade e então as pessoas começam a se envolver. Então, de repente, surge o falso profeta, que é o grandão, o maior, que começa a pregar, né, contra a prosperidade. E, na verdade, eles são prósperos, né? Na verdade, eles andam de aviões, de helicóptero, na verdade, eles recebem adorações, né? E, na verdade, ele não está pregando contra a prosperidade, né? Na verdade, ele prega contra o dízimo, mas ele também é a favor, porque, na verdade, ele também utiliza os meios mais ricos que ele tem para andar neste mundo, né? Só anda de carro, de avião, de jato, de limusine, de helicóptero, né? Então eles são adorados por onde passam, né? Por onde passam. Então esses falsos profetas, eles são representantes do evangelho distorcido. Então veja que ele prega uma verdade, mas uma verdade que está incompleta, uma verdade que ele não pode concluir, porque se ele concluir essa verdade, o que vai acontecer? Ele vai passar então a se converter e passar a ser o evangelho verdadeiro. Então está aí, né? Então ele vai ter a aba, ele vai ter a aliança com Deus, que seria esta aba que está neste copo, né? Que sela aí as Santas Escrituras. Então pode ver que a verdade, a falsa parece muito bem, tem muita semelhança igual à verdade. A Bíblia diz que nos últimos dias verão falsos profetas que, se possível for, enganarão os eleitos de Cristo. Significa que esses falsos profetas, né, eles têm que estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, porque senão ele vai pregar errado. Nós vemos aí um vídeo, né, de cidadão aí que se intitula aí Homem de Deus, que na verdade diz que vai dançar, né, vai dançar quando a igreja subir, quando o arrebatamento acontecer, ele vai dançar diante das nações e dançar também diante da humanidade. Se ele vai dançar diante das nações, da humanidade, significa que ele ficou para trás. Então ele vai zombar daqueles que o seguem. Então veja aqui que aqui é um evangelho falso, que não tem a aba no copo, veja, não tem, esse é o evangelho falso, e este é o evangelho verdadeiro, né? O evangelho verdadeiro, ele é original, o evangelho verdadeiro é o evangelho próprio. Qual a diferença desses copos? A diferença é que se você não se cuidar e tomar água neste copo, você vai cortar a boca, você vai se machucar. Então, como o fabricante fez esse copo nessa situação, então a pessoa já compra sabendo o risco. Então quem segue esses falsos cristos, quem segue esses falsos profetas, vão com certeza já saber o risco que eles estão cometendo contra a sua própria vida. Agora, por que este copo tem uma aba? Justamente para proteger os lábios, para não cortar a boca das pessoas, nem muito menos de criança. Então, o evangelho verdadeiro, ele é muito mais cuidadoso e é mais repreensivo. Então, existe muitas pessoas que vêm, né, que são um evangelho distorcido, uma palavra falsa que prega contra a doutrina, que prega contra uso e costume, mas na verdade na igreja dele tem salão de beleza, na igreja dele tem as mulheres usam calça, usam maquiagem, né? Mesmo que, então quer dizer, ele prega uma mentira, né? Então eles são os falsos profetas. Esses que são da igreja são chamados falsos profetas domésticos, né? E outros que são vistos no mundo e nas nações são chamados falso profeta, a qual vem preparando aí o caminho para o anticristo. Então veja aí que você está vendo aí um evangelho verdadeiro. A diferença do evangelho verdadeiro, ele
é genuíno, né? Então, os falsos profetas, né? Ele de maneira nenhuma ele pode completar assim um evangelho verdadeiro. Então ele tem que ter alguma característica que distorce e que eles não cheguem ao evangelho verdadeiro. Eu quero dizer, irmão, que todas as pessoas elas têm direito ao céu, mas eu não vejo na minha Bíblia nenhum homem cientista, né? Para se formar a ser cientista, eles têm que crer só na ciência. Quem crê na ciência nega a Bíblia, nega Jesus, mas todo cientista tem que estudar a Bíblia para distorcer a Bíblia, para distorcer a palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós viemos, né, de uma trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os homens que são cientistas, eles pregam que o homem veio do macaco, que existe alienígena, que existe disco voador. Então eles fazem armas, né, nucleares para destruição em massa. Eles não podem de maneira nenhuma pregar, né, acreditar no evangelho verdadeiro. Então está aí, esse é um evangelho falso, né? E esse é um evangelho verdadeiro. Então, voltando a dizer, né? Jesus está arrebatando a noiva dele, e eu estou aqui explicando aonde a igreja que dá sal ungido, que dá vassoura, que dá rosa ungida, que dá corrente, que dá pingente, que dá pedra, que dá sabão da lavandeira, que dá um monte de coisa, né? Cimento ungido, tijolinho da prosperidade, aliança, esses trem. Então, esse é um evangelho falso. Este é um evangelho falso. Este é um evangelho distorcido. E esse é o evangelho que combate ao evangelho falso. Então, a Bíblia condena o pecado de feitiçaria, né? Então, isso são chamados feiticeiros. Eles são feiticeiros. O evangelho verdadeiro condena o evangelho falso que faz isso, né? Então, as pessoas que estão seguindo o evangelho falso, tenha cuidado. Saia das Babilônias, saia da sinagoga de Satanás, porque Jesus está arrebatando a noiva dele e você vai ficar para trás. Então, está aqui o evangelho verdadeiro, a diferença do evangelho verdadeiro para a diferença do evangelho falso. É muito parecido, né, irmão? É muito parecido. Se eles não pregar um evangelho parecido, se eles não pregar uma santidade, enganando o povo, mesmo os santos de Deus sabendo, eles vão se santificar. Mas ele vai enganar a multidão de povo, né, mostrando que está pregando uma verdade. E o diabo, ele veio para matar, roubar, destruir e enganou. Ele enganou 1/3 do céu. Então está enganando todos que assim acompanhem. Então, quero dizer para você, não deis crédito aos anticristo, não deis crédito aos falsos profetas. Então, este evangelho falso não pode superar o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é poderoso, o evangelho verdadeiro é cheio da unção, o evangelho verdadeiro tem poder para libertar toda a nação. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, né? E neste momento, dê o seu like, inscreva-se no canal e fuja do evangelho falso e vem para o evangelho verdadeiro. Qual é o evangelho verdadeiro, irmão? Para você descobrir aonde o evangelho verdadeiro está sendo pregado, o melhor caminho para você ir é você estudar a Bíblia, é você conferir a palavra de Deus. Não vá por boca de homens, não vá por mercenário, porque Jesus está arrebatando a tua noiva e você vai ficar. Qual evangelho você pertence? O falso ou o verdadeiro? Se você pertence ao verdadeiro, dê o seu like aí e dê um glória a Deus. Inscreva-se no canal e que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que Deus tenha misericórdia da nossa nação em nome de Jesus. Estamos preparados para o arrebatamento da noiva do Cordeiro. A paz do Senhor e até a próxima. Inscreva-se no canal. Muito obrigado. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Obrigado. Fui.